Bom dia. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia, caro ouvinte. A gente estava aqui falando sobre o seu assunto de hoje, sobre locais sagrados, né, de 3 religiões diferentes que foram fechados às vésperas do fim do Ramadã, em meio, então, claro, à escalada de tensões no Oriente Médio. O que significa esse fechamento, Rodrigo? Olha, Joana, a gente está vivendo um dos momentos mais importantes do ano, talvez é o mais importante se você pensar em judaísmo, islã e cristianismo, é o momento mais importante do ano. Tem o fim do Ramadã, que eles comemoram amanhã com Eid al-Fitr, que é uma festa de quebra do jejum, uma grande celebração islâmica que acontece lá em Jerusalém, diante da Mesquita Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado do mundo para o Islã. Vai começar agora, no domingo que vem, dia 29 de março, a Páscoa, porque domingo de Ramos já é o próximo, não é esse o outro. A celebração aconteceria com a entrada dos cristãos em grande procissão em Jerusalém. O Muro das Lamentações, que também está fechado, tudo isso aí que eu estou falando está fechado. O Muro das Lamentações deveria receber agora as celebrações pela Páscoa, que coincidentemente é raro isso, assim como aconteceu no ano da morte de Jesus, nesse ano está acontecendo junto a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Todos esses 3 lugares sagrados para essas 3 religiões estão fechados desde o dia 28 de fevereiro e ninguém pode rezar, fazer absolutamente celebração nenhuma. Para os cristãos, eu já disse, é a Páscoa que vai do dia 29, domingo de Ramos, até o dia 5 de abril. São inúmeras procissões, turistas do mundo inteiro, peregrinos vão para Jerusalém para acompanhar essas procissões. São milhares e milhares de pessoas nas ruas da cidade, carregando cruzes, participando de cerimônias, missas. É um momento lindíssimo, inclusive, que tudo indica não vai acontecer. Para o judaísmo, diante do Muro das Lamentações, tem a bênção rabínica, que é outro momento lindíssimo. Eu já acompanhei algumas vezes de perto, mais de 100 mil judeus, mais de 100 mil pessoas ali, rezando ao mesmo tempo a uma única voz. É lindo, essa bênção sacerdotal que acontece durante a Páscoa judaica, que é o Pêssar, não vai acontecer. Está tendo protesto, um pouco de protesto entre os judeus, porque compreendem mais do que os outros. E no mundo islâmico, o Eid al-Fitr, que vai acontecer amanhã, é essa quebra do jejum, o fim do mês do Ramadã, que é o mês mais importante do ano. Os muçulmanos estão jejuando o mês inteiro, eles passam desde cedinho sem comer, até de noite eles só comem o jantar. Comem um pouquinho no jantar, tem um momento de alívio, mas agora o Eid al-Fitr é a grande celebração. Costuma reunir de 100 mil a 200 mil pessoas na esplanada das mesquitas, que fica ali bem em cima do Muro das Lamentações. E ali não vai acontecer nada, está tudo fechado. Então está tendo, primeiro, por parte dos cristãos, alguma aceitação e algum protesto. Entendem as razões alegadas por Israel, risco de mísseis iranianos e risco de terrorismo. Agora, já aconteceu. Um estilhaço, um pedaço de um míssil chegou do lado da Basílica do Santo Sepulcro, que é o lugar onde ficam o Monte Calvário, o local da crucificação de Jesus, e o túmulo vazio de Jesus, que para os cristãos é a prova da ressurreição. Caiu ali do lado um míssil iraniano recentemente. Há poucos dias foi confirmado pelo Patriarcado Latino de Jerusalém, que é o responsável pela custódia católica desse local. E tem o risco de terrorismo, mas os muçulmanos não estão aceitando, obviamente, estão muito incomodados, dizendo que isso é um cerceamento da liberdade de expressão, dizendo que queriam poder acessar a área sagrada. E o que está acontecendo? Eles estão rezando nas ruas. Já hoje, que começa, já tem celebração hoje, eles estão rezando nas ruas próximas à cidade velha de Jerusalém. Então, do ponto de vista das religiões, é um caos, né? Diversas organizações islâmicas condenaram esse fechamento. Eles fizeram uma declaração conjunta afirmando que constitui uma grave violação do status quo histórico e legal vigente nos locais sagrados islâmicos e cristãos na cidade ocupada de Jerusalém. Uma provocação aos sentimentos dos muçulmanos em todo o mundo. O status quo ali é o acordo que existe lá atrás para que esse lugar seja dos muçulmanos, que nunca sejam proibidos de entrar ali, mesmo estando em Jerusalém, uma cidade que seria dividida, mas que hoje está ocupada pelo exército israelense. Do lado cristão,
não tem esse protesto todo, mas tem um grande incômodo. Como é que fica a Páscoa sem você ir ao lugar mais sagrado do mundo para o cristianismo, que é o túmulo de Jesus? Então, essa é a situação. A guerra está provocando uma grande decepção, eu diria, né, para o mundo religioso, tanto judaico como islâmico, como cristão, e tudo indica que não vai ser aberto. Então, não vai ter Páscoa em Jerusalém, não vai ter Pessah em Jerusalém, e não vai ter Eid al-Fitr amanhã para os islâmicos em Jerusalém. Ô, Alvarez, e a gente está falando aqui de manifestações espirituais. Essencialmente, a gente está falando de questões espirituais. Porém, essas questões, e não é de hoje, né? A gente está vivendo um pedacinho pequenininho da história, mas não é de hoje, essas manifestações espirituais se tornam potenciais ou realizáveis ou realizados conflitos políticos. E há o risco de que isso aconteça nesse período também, né, que você destacou, né? Você sabe, Felipe, isso aí é baseado em fatos, o que você está falando, né? Porque certa vez, se eu não me engano, foi em 2002, quando o Ariel Sharon, então primeiro-ministro de Israel, pisou ali, foi caminhar na esplanada das mesquitas, que pelo status quo pertence aos muçulmanos, começou uma intifada. Começou um dos piores momentos na relação entre palestinos e israelenses dentro da área israelense, inclusive dentro de Israel. Então é gravíssimo, né? E pode sim gerar protestos. A gente sabe que os palestinos estão muito enfraquecidos, tanto na Cisjordânia, nem falar em Gaza, né? Mas também na Cisjordânia estão enfraquecidos. É improvável que aconteça um grande problema, mas pequenos problemas podem acontecer sim, porque há uma grande insatisfação. A sensação dos muçulmanos é de que Israel, ocupante daquela área, porque a ocupação militar ali é inegável, né? É um acordo que tem no âmbito das Nações Unidas, em que os muçulmanos deveriam ter exclusivamente o acesso à esplanada das mesquitas, mas hoje isso é controlado pelos soldados israelenses. Então, para os muçulmanos, essa parte muçulmana ocupada por Israel ser proibida a eles é uma afronta muito grande. E só para fazer uma ilustração aqui, para a gente entender o que está acontecendo, do lado cristão, a Basílica do Santo Sepulcro é compartilhada por 6 denominações cristãs. Fora protestantes, praticamente todas têm um pedacinho ali dentro. Católicos, ortodoxos gregos, etíopes, são vários, tá? Armênios. E nunca na história aconteceu de ser fechado aquele lugar por tanto tempo. Já são 3 semanas em que a Basílica, onde está o túmulo de Jesus, está fechada. Sabe quando isso aconteceu? Só uma vez na história, mas não foi por questão de segurança. Foi por questão de peste bubônica em 1349, no ano de 1349. Houve pequenos fechamentos aqui e ali por razão de segurança, houve fechamento durante a pandemia de Covid, mas nunca ficou 3 semanas fechada. Então, para todo mundo, é uma situação de exceção. E os católicos e cristãos estão manifestando preocupação com que isso possa se tornar algo permanente ou que volte a acontecer com frequência. Há uma desconfiança dos objetivos de Benjamin Netanyahu com esse fechamento. Tem justificativa? Tem. Caiu míssil perto, pode cair míssil. Pode ter ataque terrorista. Mas tem uma preocupação de cristãos e muçulmanos com as reais intenções de Netanyahu com relação a esse fechamento dos lugares sagrados, que são os mais sagrados do mundo para os cristãos, o terceiro mais sagrado para os muçulmanos, na Cidade Velha de Jerusalém. Alvarez, nós voltamos a conversar ou em edição extraordinária ou na segunda-feira aqui no 360. Aquele abraço para você, meu querido. Mas o Rodrigo volta às 3h da tarde no Link TMC. Às 3 eu estou no link. Um abraço para você, ouvinte, Joana, Felipe, até breve.